Vamos orar para começar? Dudu, ora para nós aí. Peraí, só deixa eu fechar a porta ali rapidinho. Calma aí. Desculpa. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, pelas suas bênçãos em nossas vidas. E te agradecemos, Senhor, pela vida de todos que tiraram um pouco do seu tempo para estar aqui, se reunindo, para aprender mais de Ti. Senhor, nesse momento, que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, que o Senhor possa estar invadindo nossas vidas, Senhor, nos tocando, falando com cada um individualmente, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou passar a palavra para a Andressa, vou mutar meu microfone. A Fabiana chegou aí também. Fala, Andressa, está contigo. Só para confirmar, é a segunda lição mesmo, né? Então tá bom, que eu estudei a segunda. Vou fazer até mais fácil aqui, vou ver se daí dá certo. Você desabilitou para compartilhar a tela? Falando que você desabilitou o participante para screen sharing, que é compartilhar a tela. Que eu ia compartilhar para ficar mais fácil, mas todo mundo tem um livro aí? Aí, agora vai. Todo mundo tá conseguindo ver o livro? Beleza? Então tá. A nossa segunda lição de hoje é a respeito de você foi aceito no time de Deus? Se você foi, bem-vindo. E isso implica pra gente algumas coisas, né? O texto base dessa lição tá aqui em Gálatas 4, 1 ao 7. Eu vou pedir para alguém abrir pra gente dar uma lidinha rapidinho. Pode ser a Angélica? Gálatas 4, do 1 ao 7. Vamos estar falando. Digo, porém, que enquanto herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Exatamente. Assim, quando você entra para o time de Deus, você é herdeiro desse reino que ele oferece para a gente, né? Se você se arrependeu de seus pecados e recebeu a Cristo como Salvador pessoal, então já faz parte do time de Deus. Fazer parte do melhor de todos os times é um privilégio que todo atleta deseja. Contudo, ele sabe que a cobrança será muito maior e que aumenta a sua responsabilidade no momento em que você se converte a Cristo, tornando-se participante de grandes privilégios celestiais. Contudo, assume juntamente com eles as responsabilidades de um cidadão dos céus. Então, quando a gente se converte, a gente tem algumas coisas para pensar sobre, né? Tipo, por exemplo, tem duas coisas que nessa lição vai ensinar pra gente, que a gente tem os privilégios do cristão, assim como a palavra de Gálatas fala, que assim como a gente é herdeiro, a gente, por ser herdeiro, a gente não tem muita diferenciação de um escravo, porém,
a gente tem algumas coisas a mais. Uma dessas coisas são os privilégios do cristão e também, quando a gente se converte, tem as responsabilidades do cristão. Hoje a gente vai ver esses dois tópicos. Dentro dos privilégios do cristão, a Júlia vai poder ler pra gente o primeiro, né? Tá aqui, ó. Tem que desmutar. Lerdo como sempre, né? Esqueci. Eu vou ler aqui no meu celular que a tela tá muito ruim de ler. Os privilégios do cristão. 1. Perdoado e justificado. Em primeiro lugar, o crente é perdoado totalmente. Todo no Novo Testamento nos afirma que quem recebe a Cristo como Senhor e Salvador também recebe de imediato, como presente de Deus, o perdão dos pecados. Isso só é possível porque Cristo já pagou toda a pena por eles na cruz. E Deus não só perdoa, como também justifica. Isso significa que o crente não tem mais culpa diante de Deus. É como jamais houvesse pecado. Continua? Não, peraí, só um minutinho. Então, quando a gente aceita ser herdeiro desse reino, a gente é perdoado e justificado através, né, do sangue de Jesus. E isso está colocado nessas passagens que a Júlia leu. O segundo privilégio que a gente tem quando a gente é herdeiro e a gente entra para esse time é que a gente é adotado na família de Deus. Vou ler esse, que a gente está em poucas pessoas. Em segundo lugar, o crente é adotado como filho de Deus. Gálatas 4:5 e João 1:12. No momento em que recebemos a Cristo como Salvador, somos colocados na posição de herdeiros com Jesus Cristo e passamos a ter todos os direitos e privilégios de um filho. Então, nós somos adotados, mas nós temos esse direito de ser chamados filhos de Deus. E a gente tem que entender o quão grande é isso, né? Porque não é uma coisa simples. A gente é filho, então ele trata a gente com cuidado. Ele quer a gente nas coisas que ele planejou a nossa vida para estar. Então a gente tem que realmente assumir esse papel de filho, entender o que é ser filho, né? O terceiro privilégio é a morada do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o crente é morada do Espírito Santo de Deus. Agora, por intermédio do Espírito Santo, Cristo mora no coração de todos aqueles que o recebem em suas vidas. O Espírito Santo é dado a todo crente, não por tempo limitado, mas para sempre. Assim como nas referências já dizem, né? Então, além da gente ser filho, ser herdeiro desse reino, ele deu alguém para estar junto com a gente. Alguém que vai estar dentro da gente, sempre aconselhando, aquele realmente amigo, aquele companheiro para a gente. Então, olha como a gente é privilegiado. Nós somos filhos de Deus e ele realmente manda o seu espírito para cuidar pessoalmente da gente. O zelo que a gente tem, isso é um privilégio. O quarto tópico, quem vai poder ler é a Angélica. Pra gente, só eu não falar. Força para resistir à tentação. Em quarto lugar, o crente tem a possibilidade de vitória sobre a tentação e o pecado. A pessoa que nasceu de novo detesta o mal e procura livrar-se do seu domínio. A Bíblia não diz que o pecado é completamente extirpado do cristão nesta vida, mas sim que o pecado não reinará sobre nós. O vigor e a força do pecado foram vencidos, e agora o cristão possui recursos dos quais pode se dispor para tornar-se mais que vencedor. É isso aí, né? Vocês, aqui todo mundo é crente, né? Espero. Vocês já se sentiram tentados a fazer algo que, pelos olhos de Deus, não é correto? Eu acho que todos os dias, né? Porque a nossa vida é uma constante batalha para a santidade, né? A gente vive em constante batalha para a gente estar dentro dos caminhos que o Senhor deseja para a gente. E a gente, como herdeiro e filho, a gente tem essa renovação, essa força para resistir à tentação.
Mas, contudo, essa força ela só vai existir se a gente alimentar o espírito. Porque se a gente alimenta a carne vence. Então, nós, como filhos e como herdeiros, a gente tem que saber como realmente alimentar esse espírito para que essa força exista na nossa vida, né? Deixa eu ver mais. Ah, tá. Aí a gente passa. Opa, acho que eu decidi mais. Aqui. Aí a gente passa agora para o segundo ponto da nossa lição, que são as responsabilidades do cristão. A gente já viu todos os privilégios que a gente tem, que a gente é chamado de herdeiro, a gente é chamado de filho, nós somos adotados e nós temos que comportar-nos como filhos. A gente recebeu o Espírito Santo para estar junto com a gente, e a gente também tem essa... junto com esse espírito, quando a gente está nessa vida e realmente aceita que é filho, a gente tem essa resistência ao pecado, né? A gente começa a sentir aquele incômodo na hora de pecar, né? Então a gente tem privilégios que as pessoas não têm. E o segundo, vem as responsabilidades de ser esse cristão, de ser chamado filho de Deus. Todo privilégio é acompanhado de um tipo de responsabilidade. E na vida cristã, esse livro só é um pouquinho ruim que ele sobe e desce, né? Não é diferente. De ser filho de Deus é um privilégio. Isso implica automaticamente em algumas responsabilidades. E a Júlia vai ler a primeira. Adotado na família de Deus? O nosso dever com Deus? Nosso dever para com Deus. Olha eu falando mutada também. Não dá de ler, ponto. Vou ter que fazer aqui no celular. É que eu dou mais um? Melhor ou não? Não, é que a câmera tá pegando aqui do lado das pessoas. Eu leio aqui no meu celular, que é melhor. Você sabe que dá para você movimentar, né? Você, olha, faz assim, ó, com o seu cursor, aí você vai ver que tem um negocinho preto, aí você consegue mover. Ai, gente, meu Deus. Nosso dever para com Deus. Conversão é um compromisso sério com Deus e esse compromisso é tríplice. Foi mal, fui descer, subiu. Pronto, tá aí já. Tríplice. A. Adoração. Isto fala de tempo a sós com Ele. Deus nos chama para estar com Ele, aprender dele e adorá-lo. Gastar tempo na presença de Deus é o nosso primeiro dever para com Ele. Como está a sua hora... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia ler aqui embaixo. Não, pode falar. É que achei que você não ia ler. Como está a sua hora silenciosa? Você tem passado tempo a sós com Deus diariamente? Então, o primeiro tópico traz o nosso dever para com Deus. E dentro desse tópico, a gente tem alguns subtópicos. A adoração. Então, ele já criou a gente, no começo, para a honra e glória, né, dele. E ser filho, a gente tem que ter essa reverência. Isso fala de tempo a sós com ele. Quanto tempo a gente tem passado? E isso implica naquilo que eu falei, né? Quanto a gente alimenta o espírito, quanto mais a gente alimenta o espírito, mais forte nesse time a gente vai estar, né? E isso faz parte disso. A segunda parte, pode continuar lendo, Júlia. B. Meditação. Isto fala do estudo da palavra de Deus. Meditar é mais que ler, é também refletir, pensar no que leu. É nosso dever conhecer a Bíblia, a revelação escrita de Deus para nós. Não haverá pureza nem santificação se não houver estudo da palavra. Assim como eu já disse anteriormente, né? Tudo é uma coisa que conecta uma coisa com a outra, né? A gente não consegue chegar na santidade, a gente não consegue ser excelente naquilo que a gente fala se a gente não realmente realiza esses tópicos quando a gente está realmente sintonizado com Deus. É algo que é natural isso acontecer, né? A gente meditar e não só ler aquela leitura automática, mas realmente entender o que aquilo está querendo passar pra gente, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? É uma linguagem meio assim... Tem livros que é genealogia,
ou você vai pegar, às vezes você não está muito bem, mas tudo ele está aqui por um propósito. Então a gente tem que pedir sempre direção para que Deus nos direcione aonde Ele quer que a gente esteja, o que Ele quer que a gente aprenda. Então por isso é muito importante essa meditação, esse estudo da palavra, mas realmente com a direção correta, porque não adianta você dar tipo pérola para os porcos, né? Então realmente a gente tem que saber realmente utilizar a ferramenta que ele deu pra gente, né? Aí, pode continuar lendo, Júlia. Seu oração. Isto fala-se de uma dependência total de Deus. Fé. O que aconteceu? Peraí, gente, só um pouquinho. Pronto. Então, tudo isso, ele está ligado, como eu já disse, e tudo isso é consequência, né? Eu tive que entregar meu óculos pro meu pai, por isso que eu parei, tá? Aí você leu o da oração, né? Ou você não leu? Leu tudo, né? Então, beleza, acabou. Então, isso é o que entra no primeiro tópico quando a gente tem as responsabilidades do cristão, que o primeiro tópico é o nosso dever para com Deus. Então, todas essas coisas, elas estão ligadas e uma é conectada à outra, e a gente, como cristão, a gente tem que estar com a nossa vida saudável nessas três coisas para que o nosso dever com Deus seja cumprido. Agora, a Angélica vai ler o nosso segundo ponto, que é nosso dever para com a igreja. Quando nós somos considerados herdeiros e filhos, nós temos também um dever para com a igreja. Compromisso. Temos responsabilidades para com os nossos irmãos e para com a nossa igreja. A vida cristã só é possível se for vivida em grupo. A maior prova de que cada crente tem compromisso com sua igreja é a ênfase que o Novo Testamento dá à necessidade de que o convertido seja batizado. Então, o primeiro subtópico do nosso dever para com a igreja é realmente a questão do compromisso, né? Isso é muito difícil dentro da igreja, né? A gente vê isso todos os dias, porque é realmente complicado, né? As pessoas terem palavra, mas nós temos que entender que quando nós somos filhos, nós somos considerados filhos, nós temos que ter comprometimento com as coisas de Deus, com as coisas do reino dele. E a igreja está dentro disso, né? Quando você tem realmente que honrar esse compromisso de ser filho, você tem que honrar também o compromisso de ser igreja, né? Pode continuar lendo, Angélica. Participação. Não podemos ser crentes relapsos com os cultos. Precisamos, na medida do possível, participar ao máximo das atividades da igreja. Pode continuar que eu vou falar tudo de uma vez. Comunhão. A importância da comunhão é enfatizada por Jesus quando ele instituiu a ceia. Então, tudo isso engloba esse comprometimento com a igreja, né? E quando você está comprometido com a igreja, você participa dos eventos da igreja, você realmente está disposto a realmente vestir a camisa, assim como a gente já falou na aula passada. Você está em comunhão com os seus irmãos, e tudo isso, como eu já disse, é tudo consequência uma coisa da outra. Quando você tem comprometimento, você está participando, você está tendo comunhão com seus irmãos, e você realmente está honrando a igreja, está honrando o dever que você tem como igreja. Então, é algo que realmente a gente tem que prestar atenção na nossa vida, porque às vezes, eu sei que cada um tem uma coisa, principalmente, né, nesse período que a gente está isolado um do outro, mas nós somos igreja ainda. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para participar das coisas que a gente tem, essa reunião de jovens. Não sei, a gente pode tentar sempre assistir às lives que o Décio
ele proporciona pra gente dos cultos, que é um modo da gente estar em igreja, comentar lá, como a gente já tem feito, para demonstrar isso, o amor da igreja, que tá difícil de ser passado, mas ele ainda persevera. Nós somos filhos, nós somos realmente instituídos filhos de Deus, e nós somos todos irmãos. Então nós temos que mostrar essa unidade, nós temos que ter compromisso em ser igreja, né? Então, aí a gente passa para o nosso terceiro, né? Nosso dever para com o mundo. A gente já falou sobre o nosso dever como cristão para com Deus, para com a igreja, e agora o nosso dever para com o mundo. O primeiro subtópico é a consideração. Temos o dever de respeitar as pessoas como queremos que elas nos respeitem. Não somos melhores do que os incrédulos, somos pecadores como eles. Se somos o que somos, não é mérito nosso, é graça de Deus. Os não crentes são pessoas tão valiosas para Deus quanto nós. Deus os ama e os quer salvar. Então, a gente, como cristão, nós temos que ter consideração para as pessoas que a gente conhece, que estão no nosso meio, que a gente pode dar testemunho para elas, né? E eu falo isso que, através do nosso testemunho, a gente já entra no segundo passo, a evangelização. Quando você tem consideração pela pessoa, você entende aquilo que ela está passando, é uma porta que você abre na vida dela, para você conseguir realmente levar essa mensagem daquilo que você vive, né? Que aí entra no nosso segundo tópico, que é a evangelização. Como cristãos, somos as testemunhas de Jesus diante dos homens. O mundo vai crer se ouvir, e só vai ouvir se o crente pregar. Anuncia as boas novas do evangelho. E o terceiro subtópico é a ação. A nossa fé deve ser conhecida pelas nossas atitudes, e o nome de Cristo será glorificado quando o mundo vir as nossas boas obras. Então, nosso dever para com o mundo é ser essa testemunha, né? A gente tendo consideração para com o outro, evangelizando e tendo essa ação, né, de falar, de abrir a nossa boca, porque muitas vezes os não crentes, eles pensam que a gente quer, tipo assim, tenta ser superior a eles. Nós somos filhos, mas nós somos pecadores também. E os nossos pecados, e como nós realmente saímos desses pecados, podem ajudar alguém. Nosso testemunho de vida é muito importante. Não só aquele testemunho de ser certo todos os dias, porque isso impacta na vida da pessoa, mas também esse testemunho que você já teve, as experiências que você já teve. Às vezes as pessoas podem estar passando por coisas parecidas do que você já passou, e nesse seu se abrir, realmente falar o que Jesus fez na vida de cada um, a gente consegue realmente ganhar essa pessoa para ele, entendeu? Nunca... Eu aprendi muito isso, porque quando eu era mais nova, eu sempre fui criada dentro da igreja. A gente sempre teve os mesmos ensinamentos, assim como eu acredito que a Júlia teve, né? Já que ela é desde pequenininha criada dentro da igreja, eu também fui assim. E a gente tem muito esse papel de julgar o outro, não entender o lado das pessoas, até que a gente acaba acontecendo com a gente fala, putz, cara, eu julgava essa pessoa. E eu espero que vocês não precisem passar por isso para deixar de julgar as pessoas, sabe? Porque é uma coisa que tem muito na visão dos crentes em si, esse preconceito das pessoas, né? E a gente precisa conhecer as pessoas. Quando a gente conhece as pessoas de verdade, a gente consegue introduzir Cristo na vida delas. A gente consegue fazer a diferença de alguma forma dentro da vida delas, entendeu? E é desse jeito que a gente vai conquistando as pessoas. E esse é o nosso dever, né? Porque Cristo nos enviou, né? E aí ele tem um propósito na vida de cada um. Então é só a gente deixar ser usado. Ai, tô ficando sem voz já. E como você tem tratado as pessoas à sua volta? Seus vizinhos, amigos já ouviram falar de Jesus? Vendo o que você faz, será que alguém vai crer em Cristo? Então, realmente deixar essa questão do testemunho, né? Mesmo em tempos de isolamento, dá pra gente ser testemunho em várias coisas que a gente faz por aí, né? Ainda mais na internet, arrumar uns amigos novos aí, né, Júlia? Num zilhão de mensagens no grupo, no Telegram. E a conclusão. É sem dúvida um grande privilégio ser filho de Deus, principalmente porque Deus é um pai fiel e bondoso, ele nunca abandona a gente, apesar da gente ser meio falho.
Por isso, o crente deve ser, no mínimo, um filho fiel em seus deveres. Seja um responsável filho de Deus. É isso aí. Beleza. Vamos tentar voltar a tela aqui, que eu não sei como é que faz. Voltou. Queridos, que a gente possa entender esses nossos privilégios e também esses nossos deveres, né? Porque ficou todo mundo cego com flash das luzes. Porque hoje éramos para ser muito mais, mas só nós 5 estamos aqui hoje, né? Todos receberam o link, mas nem todos conseguiram entrar. Mas que a gente possa entender os nossos deveres, quer dizer, os nossos privilégios como cristão, e que a gente possa viver as nossas responsabilidades como cristãos também. Porque só dessa forma a gente vai conseguir impactar a vida dos outros. Ok? Vamos orar para a gente finalizar? Fabiana, ora para nós. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento que tivemos. Te agradecemos, ó Pai, pela vida da Andressa, que o Senhor continue abençoando a tua serva, usando a tua serva onde ela está, ó Pai. E queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor continue a tratar nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ficar atentos, ó Pai, que nós temos sim privilégios, mas também nós temos deveres. E nós precisamos, ó Pai, como filhos do Senhor, fazendo parte desse time, do teu time, que nós possamos, ó Pai, realmente nos sentir privilegiados, mas também, ó Pai, entendermos que nós temos deveres a cumprir. Fique conosco, trata os nossos corações e que o seu nome possa ser glorificado através das nossas vidas, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos ver se eu consegui gravar para poder postar. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até nosso próximo encontro. Tô com saudade. Até mais. Andressa, eu também tô com saudade. Como é que eu saio?